Jornal da Mix. A sua manhã com mais informação. Oferecimento: Hospital de Olhos do Paraná. Seu olhar muda o mundo. E OA Style Curitiba. Uma evolução na odontologia. E Decor Home. Há 24 anos a arte de morar bem. Entrevista no Jornal da Mix. Mix agora 7h11, nesta manhã de terça-feira a gente recebe com muita alegria aqui nos estúdios da Rádio Mix o Leandro Ribas, ele que é gestor do Parque Vila Velha. E a gente vai falar desse lugar incrível que, se você ainda não conhece, precisa conhecer, até porque tem aniversário nesse próximo mês, em outubro, o parque completando 70 anos. Leandro, muito obrigada pela sua presença aqui. A gente vai matar muita curiosidade também sobre esse lugar que é único e tenho certeza que a gente tem muito o que falar. Bom dia. Bom dia, Flávia. Bom dia, Milena. Bom dia, Bruno. Prazer estar aqui com vocês, falando do Parque Vila Velha. Prazer estar conversando também com todos os ouvintes da Mix FM, essa manhã de terça-feira. Muito bom, muito bom. Aliás, o parque completando 70 anos. Explica pra gente esses 70 anos, né? Muita gente fala, nossa, mas eu ia lá no parque e não tinha nada ali, como dizem, né? Era tudo mato. Mas a gente sabe que esses 70 anos são comemorados a partir do momento em que começa uma visitação ou não? Não tem nada a ver. Quando ele é descoberto, digamos assim. Não, ele é comemorado 70 anos a partir do momento que ele foi criado por uma lei estadual, que foi em 12 de outubro de 1953. Né? Então, o parque era uma propriedade particular, o governo desapropriou e criou uma lei deixando aquele local como uma unidade de conservação e um parque estadual. E quando a gente fala em unidade de conservação, é de uma riqueza que talvez a gente tenta mensurar, mas é difícil de mensurar realmente a riqueza quando a gente fala de bioma, quando a gente fala de tudo que tem ali, né? Engloba aí a fauna, a flora, enfim. O Parque Vila Velha tem atrativos para muito mais do que um dia, isso é uma realidade. Sim, o Parque Vila Velha são 38 quilômetros quadrados de extensão, né? Logicamente que nem tudo é visitável. Sim. Mas a preservação da unidade de conservação acontece nesses 38 quilômetros quadrados. Então são 3 atrativos âncoras, os atrativos naturais do parque são os atrativos âncoras, né? É um parque com viés de natureza, de ecoturismo. Então são os arenitos, as furnas e a Lagoa Dourada. Acho que a gente vai discorrer mais durante o programa. Com certeza, porque a gente tem tantas dúvidas. Quando a maioria das pessoas, de repente, quando fala no Parque Vila Velha, já vem aquela imagem clássica, né, dos cartões postais. Então, assim, para quem não está localizado, muita gente não é de Curitiba, está chegando, ou então realmente desconhece. O Parque Vila Velha fica em Ponta Grossa. Pertence ao município de Ponta Grossa. Isso, o Parque Vila Velha é em Ponta Grossa, né? Uma cidade também que comemorou agora em 2023 200 anos. 200 então anos. Essas brincadeiras com as datas são muito interessantes, essas datas arredondadas, digamos Pois assim, né? é. A cidade comemorando 200 anos, o parque 70 anos de história. Então a gente se apropria bastante desse movimento. E a taça é um símbolo não só de Ponta Grossa, né? A cidade, muitas empresas, comércios exploram a taça nos logos, inclusive, das empresas, né? Mas a taça é um ícone do turismo paranaense e brasileiro, né? Então, é uma formação única, né? Os arenitos são milenares, são formações de mais de 300 milhões de anos, né? E apesar de nós termos, entre aspas, catalogada 18 formas dentro dos arenitos, a taça é a mais famosa e a que mais chama atenção, realmente. Não tem como não chamar atenção, né? Aquilo é lindo demais. E é realmente uma taça. É impressionante. Quem já visitou e as fotos que a gente vê por aí é muito bonito. E o Parque Estadual de Vila Velha, hoje ele está sob a concessão da Sou Vila Velha, aliás, desde do ano 2020, é isso, né, Leandro? Isso, em 2020 o parque passou por um processo de concessão pelo governo do estado, onde o órgão concedente é o órgão ambiental, o Instituto Água e Terra, antigo IAP, né? Passou pela concessão em 2019 e o contrato foi assinado em fevereiro de 2020. Então, desde então, quem faz a gestão do uso público do parque, que é a parte de exploração turística do parque, é a Soul Parks, o grupo Soul Parks,
que além do Parque Vila Velha, também possui a concessão do Parque Capivari, em Campos do Jordão. O parque lá de Campos do Jordão, que tem o teleférico, agora tem um trenó de montanha também. E é um parque que está recebendo quase 3 milhões de visitantes por ano. Agora, quem acha que é moleza, né? Quando a gente fala em concessão, muita gente até torce o nariz. Mas é um bem público, todo mundo deveria entrar, não tem que pagar ingresso para nada, poder visitar o que quiser. E aí a gente tem que pensar naquele outro lado, né? Como a gente conversava um pouquinho antes de entrar no ar, né, Leandro? Não é moleza administrar um parque como o Parque Vila Velha, enfim, né? E a gente pode englobar aí outros parques tão famosos do nosso Brasil, como, por exemplo, as Cataratas do Iguaçu. E é preciso ter esse cuidado, porque, infelizmente, as pessoas ainda precisam aprender muito sobre conservação, né, do meio ambiente. Então, essas concessões, elas vêm para realmente organizar esse espaço e trazer segurança e delimitar áreas que são perigosas. Oferecer uma estrutura para as pessoas poderem visitar. E é importante a gente falar um pouco sobre isso, né, Leandro? Só para vocês terem uma ideia, né? Mensurando um pouquinho a cronologia da nossa concessão. A gente assinou o contrato em fevereiro de 2020. E o que era a previsão contratual? Que em 30 dias nós acompanharíamos a operação que era feita pelo governo do estado, para depois de 30 dias nós assumirmos e o governo acompanhar a nossa operação por 60 dias. Uhum. O que aconteceu 30 dias após o 20 de fevereiro? Veio a pandemia. Exatamente. Essa migração de operação seria exatamente no dia 18 de março de 2020. E no dia 16 de março foi o primeiro decreto estadual onde fechava restringia as visitações, estabelecimentos devido à pandemia. Nesse momento a gente começou já a trabalhar no parque, a fazer as restaurações, as reformas que eram necessárias para tornar a visitação mais confortável. Então nós reestruturamos o centro de visitantes, trouxemos uma operação gastronômica para dentro do parque que antes não tinha, restauramos uma ponte que passa sobre o rio Quebra-Perna, que é um rio que corta o parque, que possibilita que a visitação ocorra apenas dentro do parque. Antes, para visitar os atrativos de Furnas e Lagoa Dourada, os visitantes precisavam sair do parque, acessar novamente a BR-376 e entrar por uma parte de trás do parque, do lado do Jardim Vila Velha, que é a comunidade vizinha que nós temos lá. Então a gente conseguiu fazer essas reformas, além de implantar a sinalização autoguiada, trazer novos atrativos como o arvorismo, tirolesa e o balão estacionário, implantar a rota de cicloturismo. Então a gente colocou esses atrativos e deixou a visitação mais confortável do parque. O parque antes no estado era um parque que era despesa para o estado e agora ele traz receita para o estado, porque a nossa concessão prevê que uma percentual do que nós faturamos no parque seja entregue ao governo. Destinada. E é importante, a pandemia acabou trazendo esse tempo importante também para organizar a casa, né? Claro, ninguém quer que aconteça isso, ninguém está falando isso, mas foi um tempo importante para que se reorganizasse tudo isso. Talvez sem uma concessão isso nem tivesse acontecido, né? Talvez, a gente não tem como afirmar. Mas é importante, então, a gente lembrar que quando você visita um local assim, você vai ter conforto, segurança, você vai ser guiado também para uma consciência ambiental, que é muito importante, né? Muita gente tem dúvida, Leandro, a gente tem muito que conversar realmente, porque muita gente fala assim, nossa, aquilo era tudo mar. É cânion, será que é cânion, não é cânion? Será que era mar de verdade? Você falou em milhões de anos aí nessas formações. Isso. E como que se conserva isso, né? É um trabalho realmente difícil até da gente conseguir entender. Como que se conserva um arenito, né? Com tanta mudança climática que a gente está tendo, com tanta coisa acontecendo. Já foi achado fóssil? Já. Nós temos, inclusive, entre o centro de visitantes e os arenitos, uma pedra, uma rocha, onde a gente consegue ver o fóssil de uma conchinha, o que comprova realmente que era fundo há muito tempo atrás foi fundo do mar. Tá vendo? Quem tinha dúvida é que já mandaram aqui no nosso WhatsApp. Será que era mar mesmo? Realmente então, foi mar. Foi mar, há mais tá vendo? de 300 milhões de anos tá foi vendo? Foi e se mar. a gente não cuidar, quem sabe até volta a ser, entendeu? Então a gente tem que cuidar desse descer esse 1 grau aí, né? Que o mundo tá precisando,
para que a gente possa continuar com Ponta Grossa aí, com o mundo não submerso. Gente, o Leandro Ribas, gestor do Parque Vila Velha, com a gente nessa manhã aqui na Rádio Mix. A gente já tá dando essa dica aí para você. Chegando no final de ano, sempre aumenta o movimento, né, Leandro? Assim, né? Esse ano, vários feriados prolongados. Pois é. Né? Então, o próprio 12 de outubro vai ser numa quinta-feira, depois vem o dia 2 de novembro, 15 de novembro. Então o pessoal costuma bastante pro parque, com esse calorão que tem feito nos últimos dias. Com certeza. A visitação também aumenta. Que bom, ó, você já tem aí como se organizar, né? A gente vai passar todo o serviço aqui, né? De como acontece essa visitação, ainda falar de todos os atrativos, de tanta coisa legal e, claro, né? Já parabenizar os pontagrossenses pelos 200 anos e o Parque Vila Velha completando, então, 7 décadas. A gente vai pro intervalo, é bem rapidinho, voltamos já. Jornal da Mix. A notícia com credibilidade e imparcialidade. Jornal da Mix. A sua manhã com mais informação. Oferecimento: Hospital de Olhos do Paraná. Seu olhar muda o mundo. E OA Style Curitiba. Uma evolução na odontologia. E Decor Home. Há 24 anos a arte de morar bem. Entrevista no Jornal da Mix. E nesta manhã de terça-feira a gente conversa com o Leandro Ribas, ele que é gestor do Parque Vila Velha, que neste ano, aliás, daqui uns dias, está completando 70 anos e com muitas novidades. Leandro, quando a gente fala hoje em Parque Vila Velha, a gente lembra da taça, obviamente, mas é só um pedaço do que tem e do que foi feito, né? Principalmente organizado aí nesses 2 anos de pandemia para receber o visitante. Entre as atrações, o que a gente pode citar? Então vamos lá falar um pouquinho mais detalhadamente de cada atração, né? Então a primeira atração já é o nosso centro de visitantes, né? Então no centro de visitantes nós temos uma operação gastronômica, a gente tem um parceiro local, que é o Bosque das Araras Vila Velha, onde serve o prato típico de Ponta Grossa, o alcatra no espeto, né? Eita, Nossa! Aquele corte de alcatra. 7h30 da manhã. Aquele corte de alcatra que você só encontra em boutiques de carnes especializadas em Curitiba, né? No mercado você não encontra esse corte de alcatra que vem com a maminha, com o mignon, com a picanha e com o próprio alcatra. Uniu tudo que há de bom aí. Então é o prato típico de Ponta Grossa e nós servimos do parque também. Então já tem essa reformulação do centro de visitantes, com um espaço kids amplo, integrativo na natureza, já no centro de visitantes. Um dos atrativos também que bastante instagramável do parque são as nossas jardineiras. Então são ônibus que nós transformamos em jardineiras, deixamos eles com aberturas mais amplas para poder fazer a contemplação da natureza, a imersão dentro do nosso parque, aquele banco de praça, que levam até os atrativos naturais. Esse caminho, até o Bruno perguntou isso, né, no intervalo, esse caminho é feito de ônibus. É feito de ônibus, né, porque do centro de visitante aos Arenitos são cerca de 1 quilômetro de distância e até a Lagoa Dourada e Furnas são mais 7 quilômetros. Então, é uma boa caminhada. É uma pernadinha. É uma pernadinha. Então precisa ser feito de ônibus, até pela segurança dos nossos visitantes. A gente não pode permitir o acesso a pé, né? Por caminhada. Então, começando o passeio pela Lagoa Dourada. A Lagoa Dourada é um aquário a céu aberto, né? Então, é uma trilha de 400 metros que você faz, bastante imersiva na vegetação presente do bioma local. A Lagoa Dourada é águas cristalinas, várias espécies de peixes, então é um momento contemplativo no parque. Depois da Lagoa Dourada você vai para as Furnas. As Furnas são cavidades verticais com mais de 100 metros de profundidade, sendo que metade deles são cobertos por água. Em Furnas a gente tem o nosso núcleo de aventura, que nós temos um circuito de arvorismo com 10 desafios que foi implantado num bosque de araucárias, a árvore símbolo do Paraná. Então, a altura varia de 8 a 12 metros do solo. Então, são desafios, assim, a criançada acima de 1,40 m já consegue fazer, e as famílias vão juntos nesse circuito de arvorismo, se divertem demais no circuito de arvorismo. E a tirolesa mais linda do Brasil, que passa sobre uma das Furnas. Uau! Então é uma tirolesa bastante contemplativa, um sistema moderno que nós implantamos, não é aquela tirolesa que fica
amarrada na virilha, é uma cadeirinha realmente muito confortável que se assemelha muito a um teleférico. E é contemplativa. Você passa sobre a furna e realmente é o visual mais lindo de uma tirolesa no Brasil. Você sai de uma altura de 20 metros do solo, de repente começa aquela vegetação mais densa, começa a ver o verde da vegetação de uma parede de uma furna. De repente você passa pelo nível da água, onde você parte de 70 e depois no nível da água você está a mais de 70 metros do nível da água. Então tem aquele azul da água, dependendo da coloração do sol bate na água, até terminar o passeio. O cara muito arrepia até contemplativo. a canela, né? Gente, mas Quem deve tem ser- medo arrepia a canela. É impressionante, mas eu sou um pouco medrosa com a altura, mas eu confesso que fiquei com muita vontade de experimentar, porque deve ó, ser algo único, né? Tem uma ouvinte que mandou aqui agora, o nome dela é a Juliana, ela falou que ela gosta de Vila Velha, é um dos lugares que ela e o marido visitam sempre, e o sonho dela é fazer a tirolesa e conhecer a taça. Olha só, esse é um dos atrativos, digamos assim, que um é natural, a taça, né? Fomos agraciados por Deus por ela estar lá presente. Verdade. E a furna também é uma obra divina, mas a gente deixou ela um pouquinho... uma maneira diferente de ser contemplada com a tirolesa. Porque sem a tirolesa, a gente consegue ter que tipo de visão de uma furna, né? Não, a visão é bonita também, porque Bonita nós também, dá temos- pra fazer um lance legal aí, Isso, sem a tirolesa. as duas furnas possuem mirantes, né? Ah, tem o mirante. Então essa furna que tem a tirolesa é a furna dos lambaris. É a furna que ela é mais extensa. Certo. E a outra furna que nós estamos, neste momento, fazendo os estudos ambientais para ter novamente a descida do elevador até o nível da água. Então vai possibilitar a visitação além do mirante da própria furna e você desça até o nível da água, então são quase 60 metros de descida com o elevador, para que você possa fazer a contemplação dela também de baixo para cima, digamos assim. Uau! A gente já imagina que já tá a fim de sair aqui às 8 horas e já pegar uma carona com o Leandro lá pro Parque Vila Velha. Terça o parque é fechado para manutenção. Terça, não é hoje. Isso aí, poxa vida, vamos ter que ir amanhã então, Hoje é gente, não tem. terça-feira. Então toda terça o parque tá fechado para manutenção. Isso. Nós abrimos de quarta a segunda, né? Sempre das 9 às 17 horas, o horário de funcionamento. Certo. As bilheterias funcionam até às 3 da tarde. Porém, nós orientamos que as pessoas cheguem ainda pela manhã para poder Aproveitar. curtir a gastronomia regional e poder ter tempo de fazer todo o parque. Quem deixa para ir de tarde no parque, como ele é muito extenso, né? Você vai 7 quilômetros para Furnas e para Lagoa Dourada e 1 quilômetro nos Arenitos. Eu nem falei ainda, vou ter que falar Nossa, a daqui a gente vai. Isso é Vai ficar algo pro à próximo parte. bloco. Vai Pera ficar aí. pro próximo bloco. É preciso ir cedo, então, né? É Aproveitar. preciso ir cedo. É preciso ir cedo para aproveitar, porque senão você chegando à tarde, você vai ter que optar por um dos lados do parque, digamos assim. Ou você vai para conhecer a Lagoa Dourada e Furnas, ou vai para conhecer as formações rochosas. Existem pacotes? Por exemplo, eu quero fazer ou não, o ingresso vale para tudo, independente do que você vai conhecer ou não. Até pergunta de ouvinte aqui. O ingresso, ele possibilita o acesso ao parque e o transporte interno entre os atrativos. Daí existem pacotes onde a gente coloca os atrativos de aventura. Ou Certo. o ingresso arvorismo, ou o ingresso tirolesa, ou então o ingresso e combo aventura, que contempla o acesso, transporte interno, arvorismo e tirolesa. Muito bem. Que eu ia perguntar, eu vi uma vez, esses tempos atrás, sobre a visitação noturna. Como é que funciona? A visitação noturna é um dos produtos de maior sucesso do parque, porque ele é bem exclusivo, né? Então a gente só consegue abrir no máximo 60 vagas por cada evento. Ele acontece preferencialmente aos sábados que estão próximos da lua nova e da lua cheia. Na lua cheia você faz a contemplação da lua e na lua nova a contemplação dos astros, né? Porque daí não tem tanta iluminação, então você consegue visualizar melhor os astros. É esse que eu quero. Então, esse você faz um passeio, você chega ao parque, já contempla o pôr do sol, que é lindo na cidade de Ponta Grossa. Vocês podem dizer, o pôr do sol é igual em qualquer lugar. Não é. né? Não Ponta é. Grossa tem uma coloração de céu especial, que você já chega contemplando o pôr do sol da cidade e inicia o passeio sem nenhum auxílio de luz artificial pelos arenitos. Então você vê todas as formações rochosas até chegar à taça
sem o auxílio de nenhuma iluminação artificial. Posso garantir para vocês que é outro parque. A visitação durante o dia e a visitação durante a noite. E, Leandro, isso daí são formados em grupos? Fecham-se grupos para fazer esse passeio? Nós abrimos as vagas, são 60 vagas por evento, vendas apenas através do nosso canal digital, né? parquevilavelha.com.br, e a partir do momento que acabam as vagas, a gente fecha o grupo naquele passeio. E no retorno dos arenitos, nós temos um telescópio bastante potente que você consegue visualizar os astros, ver a lua. Uau. Então tem mais essa É esse que eu Que quero. lindo, explicação com um especialista em astronomia que nós temos no nosso quadro de colaboradores. Tem saída de Curitiba ou a pessoa vai e a ida até lá é por conta da pessoa? A ida até lá é por conta da Por pessoa, conta. porque a gente Não recebe, tem- além de curitibanos, pontagrossenses, maringaenses, joinvilenses, São Paulo, capital, hoje é o nosso terceiro maior público de Uau. visitação Nossa. no parque. Que coisa boa! Então- Outros estados conhecendo, né, o Paraná, que coisa boa. Santa Isso é importante Catarina. demais, né, para a comunidade, para toda a cidade, né? O Leandro falando como o turismo é importante para todo o Brasil, né? A gente tem aí pontos que já são super, mega conhecidos e a gente tem que realmente batalhar para que belezas, né? Principalmente essas belezas naturais, como é o caso, né, do Parque Vila Velha de Ponta Grossa, também seja apreciado. A gente vai para o intervalo, ainda Eu faltam só os falar uma arenitos. coisa. O Fala. nosso ouvinte, ele é tão especial que ele é o seguinte: o não ele já tem. O não, ele já, O não, ele já tem. Ai, Eu ia falar isso aqui É. agora pra ele responder isso aqui pra Aí ele. o ouvinte mandou aqui, ó, sorteio um voucher pra visitar o parque. Simples assim. Porque a esperança é a última que morre. Quem não ué. chora, né, Não mama. gente? E aqui, ó, tem um ouvinte também que mandou uma foto lindíssima, ó. Domingo estive no Anhangaba e já quero conhecer o parque também. A Jennifer Aventureira. E, aliás, quem tem esse espírito aventureiro deve se deliciar no Parque Vila Velha. E quem não tem, também tem possibilidade de aproveitar. Como o Leandro tá contando aqui pra gente, tem muito ainda o que falar. Tem os arenitos. Eu quero saber dos bichinhos, viu? Da fauna, como é que é esse negócio aí. E a gente volta daqui a pouquinho para continuar a nossa conversa com o Leandro Ribas, gestor do Parque Vila Velha, esta maravilha da natureza, que fica aqui pertinho de Curitiba, uma hora mais ou menos, uma hora e pouquinho, Uma né? hora. Do Parque do Barigui é menos de uma hora, né? Rodovia Ah. duplicada, É rapidinho, o parque é do gente. lado da rodovia. Gente, acesso vale a pena. tranquilo. Vale a pena esticar, viu? A gente volta daqui a pouquinho, o intervalo é rápido. Jornal da Mix. A notícia com credibilidade e imparcialidade. Jornal da Mix. Oferecimento: Hospital de Olhos do Paraná. Seu olhar muda o mundo. E OA Style Curitiba. Uma evolução na odontologia. E Decor Home. Há 24 anos, a arte de morar bem. Entrevista no Jornal da Mix. E nesta manhã a gente recebe aqui nos estúdios da Rádio Mix o Leandro Ribas, gestor do Parque Vila Velha, que fica na cidade de Ponta Grossa. E a gente desvendando aqui, né, tantas curiosidades, tem toda a questão de infraestrutura que foi remodelada para receber as pessoas. E o ouvinte aqui já está mandando até hashtag Vila Velha, para vocês terem ideia. Tem gente falando, ó, mês que vem o meu passeio vai ser em Vila Velha. E Hashtag Vila Velha na Mix, tudo isso. E é muito bom quando a gente desperta esse interesse, né? Porque às vezes passa, né, Leandro? Eu queria fazer uma coisa diferente e acaba não lembrando. Então, é por isso que a gente trouxe o Leandro Ribas aqui, para te lembrar que tem coisa linda e é do ladinho, uma hora, tá lá. Tem passeio noturno, tem espaço para as crianças, anda de ônibus lá dentro, você que é mais preguiçoso, fica tranquilo, vai de ônibus. Dá para rechear o Instagram de belas imagens. Essa é a verdade, né, Leandro? É um local totalmente instagramável. Instagramável. Fora a experiência, né? Fora de a estar experiência num também. lugar impressionante. Vamos falar um pouquinho dos arenitos? Vamos lá. Só queria então aproveitar a deixa do ouvinte no último bloco e deixar à disposição aí da Rádio Mix um par de ingressos Aí, ó. Ah, muito bem. Tá vendo? Viu? Quem Tá não vendo? chora não mama. Exato. para ser Exatamente. sorteado hoje aí aos nossos ouvintes. que Aí, ó, estão o não você não curtindo tinha, a o não já entrevista. tinha, né? Agora tem o sim. ué. Essa gentileza do Leandro. Obrigada, viu, Leandro? Não Então, estava olha, nada combinado. caprichem na hashtag, porque a gente vai fazer o seguinte. A hashtag mais criativa Isso. Tem vai 10 faturar. minutos. Você tem 10 minutos para fazer a hashtag mais criativa para você ganhar e fazer esse passeio lindo lá no Parque Vila Velha, inesquecível. Presentão de verdade. A gente já agradece aqui. É verdade, Leandro, valeu.
agradeceu. Ele falou, me agradeçam. Toque e me abraça, né, cara? E os arenitos? Então, os arenitos são a principal atração natural do parque, né? O ponto alto da visitação. Tanto que as pessoas confundem que são parques diferentes. Eu vou para Vila Velha, pro Parque Vila Velha, onde tem os arenitos, e também fui para Lagoa Dourada e para Furnas. Não, o Parque Vila Velha, tudo faz parte do Parque Vila Velha. Os arenitos, as Furnas e a Lagoa Dourada. Mas os arenitos realmente são um ponto de destaque, né? Então, são formações rochosas. Quem passa da rodovia não tem a dimensão do que são aquelas formações rochosas. Da rodovia se tem uma visão. Você consegue visualizar, mas ele fica distante. Cerca de 2 km da rodovia, você não vê a grandiosidade do que são os arenitos. Eu estou trabalhando lá desde o início da concessão, desde fevereiro de 2020. E confesso para vocês que toda vez que eu me aproximo das formações rochosas, me arrepiam, né? Assim, Que ruim teu escritório, Leandro. Tô pensando aqui. Uma visão bonita. É complicado, né? Você vai... vou trabalhar, que legal. Então... Cada dia você vê uma coisa nova. Cada dia uma coisa nova, porque é a mesma sensação que eu tenho quando vou para as Cataratas do Iguaçu, quando eu visito o Cristo Redentor. A gente tem realmente ver como nós somos agraciados pela natureza, né? Então é muito bonito você ver aquelas rochas imensas, né? Com mais de 30 metros de altura, algumas fendas que abrem entre elas, então que você consegue caminhar entre elas. Então aquilo realmente impressiona. E uma obra natural de milhões e milhões de anos. Milhões e milhões de anos, e que nós estamos ajudando a conservar nesse momento como uma concessionária, né? Então, nos arenitos, você vê, além da taça, você já começa o passeio vendo o leão, passa pela bota, pela garrafa, pelo casal indígena, né? O índio e a índia, que fazem parte da lenda do Parque de Vila Velha, né? Uau. A índia Araceporanga e o índio Duí. Então, o gatinho, a mão... gatinho? Tem um gatinho... A gente precisa realmente. A gente precisa ir. Tem um gatinho, tem o gorila, a esfinge, o urso polar. E assim, né? Dependente... Você vai com a tua criatividade e imaginação. Com a tua imaginação. Como eu usei anterior, que entre aspas são 18 formas, essas são as mais convencionais, digamos assim. Porque já tem criança que chegou no final do passeio. Tio, eu vi uma galinha. Coloca a placa da galinha também. Então claro. As pessoas tem essa de brincar com as formas e acabam vendo mais coisas. Mesma coisa que a gente faz com as nuvens, né? Olha a nuvem, aquela nuvem tem a forma de uma pareidolia, tartaruga. que chama, né? De achar uma forma em algo que... Exatamente. Né? O importante é que a nuvem vai embora, mas a formação tá ali. A formação tá ali. Qual foi a coisa mais estranha que falaram pra você que parecia? Você lembre? Olha, essa da galinha realmente chamou a atenção. Porque eu precisei tomar uns chopinhos a mais pra enxergar a galinha lá, sabe? Precisou estender aquele churrasco de Ponta Grossa ali. Isso, não foi de primeira. Eu tive que voltar, tomar mais um chopinho no restaurante. Olhar meio de lado, sim. Tem uma galinha aí. É uma galinha. Se o pequeno falou que tem uma galinha, a gente acha a galinha. Agora, Leandro, falar em pequenos, as escolas também podem entrar em contato com vocês e agendar um passeio escolar, que eu acho que é fantástico, né? Não tem nem o que questionar viver isso com um grupo de escola. O turismo pedagógico é o que movimenta bastante o parque nos dias de semana. Setembro, especificamente, foi um mês assim que muitas escolas visitaram o parque. Mais de 30 escolas visitaram o parque nesse mês de setembro. Porque realmente os professores ficam encantados de poder levar o aluno a uma aula a céu aberto, onde você trata de geografia, geologia, biologia, ciências, botânica. Então são vários itens que você consegue explorar dentro do Parque Vila Velha, né? Sem falar da nossa parte de conservação também, né? Desde o início do passeio, nós somos um parque aterro zero. Nenhum grama de lixo que nós geramos no parque, seja da operações ou da visitação, vai para aterro. A gente tem um programa Aterro Zero em parceria com a KWM, onde a gente não polui o meio ambiente com aterro sanitário, a gente não ocupa aterro sanitário. Então a gente já faz essa conscientização da população, né? E para a pessoa aprender a cuidar, tem que conhecer.
só ama Sim. quem conhece. Então É por isso que verdade. a gente abre o parque para as escolas. E o mesmo produto que nós temos, mesmo não, né? Mas semelhante ao que nós temos para escolas, nós fazemos também para empresas, que é o treinamento vivencial. Já tivemos empresas de Curitiba, Ponta Grossa, que é o maior polo industrial do interior do Paraná. Várias indústrias de Ponta Grossa já fizeram o treinamento vivencial com a gente, onde a gente tira os colaboradores também de uma sala de aula Claro. chata, de um ambiente corporativo, para fazer os treinamentos dentro do Parque Vila Velha. Revigora. Ô, equipe Mix, Promo, Everaldo de Lorena, vamos já organizar essa excursão aí com a galera da Mix para Vila Velha, tá? A gente já gostou dessa ideia aí do corporativo também visitar. Leandro, vamos falar rapidão, né? Porque a gente tá com o nosso tempo já quase esgotando, tem tanta coisa para conversar ainda. Mas existem animais exóticos, a gente tem aí um símbolo também que é o lobo-guará. A gente tem a sussuarana, para quem não conhece, aquela onça parda. Linda. Não é a mesma que faz a carne de onça. Não é a Por mesma. falar. Não É- se preocupem. Não se Não se preocupem, preocupe. tá bom? Mas as pessoas conseguem eventualmente avistar esse tipo de animal? Como é que o parque consegue fazer esse controle também desses animais? Porque a casa é deles. É muito difícil avistar, porque, digamos assim, que tanto o lobo-guará como a onça sussuarana, as pessoas chamam de puma também, né? Ou a onça parda, é o mesmo animal, só com nomes diferentes. Eles habitam, para um casal poder sobreviver, eles precisam mais ou menos da área do parque. Então é muito raro de acontecer. Mas o nosso sistema de monitoramento já conseguiu flagrar tanto o lobo-guará como a onça sussuarana. São mais de 200 espécies de aves catalogadas no plano de manejo do parque, que são encontradas no Parque Vila Velha. Há cerca de 1 ano atrás, a gente conseguiu avistar uma águia cinzenta, que também é bem rara de se encontrar. A furna, logicamente que não é possível ver, né? Mas habita a furna uma espécie de lambari endêmico, que só encontra naquela região. Então, os animaizinhos realmente estão bastante presentes. Lógico que o castorzinho a gente vê bastante, o coati voltou a aparecer. Isso mostra que a gente está fazendo o nosso trabalho de preservação ambiental, que a gente faz junto com o órgão concedente, está sendo bem feito. Para a gente avistar animais como o lobo-guará e a onça sussuarana, que são animais de topo da cadeia, quer dizer que a preservação está sendo muito bem feita. E a gente só pode encerrar esse programa dizendo parabéns para Soul Park, Vila Velha, com esse trabalho incrível, né? Agradecer também quem visita e ajuda, né, a preservar, porque, claro, né, esse valor do ingresso, ele também é usado, obviamente, para que isso seja preservado, que esse espaço tão maravilhoso aí de Ponta Grossa persista. A gente quer isso, é preservação, para que próximas gerações também possam aproveitar. E muito obrigada, de verdade. Obrigada pelo voucher que você liberou aqui, né, pro ouvinte Mix. Logo, Tá logo. travando o WhatsApp. Tá aqui. travando. Gente. Se vocês quiserem, a gente deixa mais 1 hora aí, Eu valendo. quero só agradecer, tá? Porque foram muitas hashtags verdade. enviadas aqui, bem criativas. A gente vai ter que fazer a seleção. Vamos fazer o seguinte, vamos dar 1 hora. O Bruno consegue dar o ganhador daqui 1 hora? Pode ser. Pode ser, porque a gente vai ter que fazer uma seleção, olhar com carinho cada hashtag. Mas o carinho com que o Leandro trouxe essas informações pra gente, muito obrigada de verdade. Vida longa, muito longa ao Parque Vila Velha, que completa 70 anos no dia 12 de outubro. 12 de outubro, nós estamos programando algumas atividades especiais para os nossos visitantes, que são os merecedores desses parabéns também. Agradecer muito ao Instituto Água e Terra pela parceria na conservação ambiental do parque. Também a Prefeitura de Ponta Grossa, que nesses 200 anos está participando de um programa do Ministério do Turismo como destino turístico inteligente e que auxilia realmente a promoção do turismo em todo o estado do Paraná. Ponta Grossa, parabéns, viu? Parabéns pelos 200 anos, Parque Vila Velha. E sejam sempre bem-vindos, Leandro. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Agradeço a oportunidade de estar conversando com todos os ouvintes da Mix aí e convidar todos para que retornem ao Parque Vila Velha, quem ainda não conhece. Quem ainda não conhece, vá com bastante tempo, que realmente vai curtir um programa bem legal em família. Muito obrigada, Mi. Temos ganhadores dos prêmios de hoje? Bora lá, o voucher pro Festival da Carne de Onça saindo pro Eliel, final do telefone 60. E o Guilherme, final do telefone 02, faturando camiseta Rádio Mix Unique, mais o presente surpresa da Unique. Parabéns aos ganhadores.
A equipe de produção já vai entrar em contato com vocês. Boa e terça, a até hashtag amanhã. Ponta Grossa tá valendo, Vila Velha, hein, gente? Vai capricha aí. Mais criativa. Daqui uma hora, a gente tá dando uma hora pra você ser criativo e concorrer a esses ingressos que a gente ganhou de presente aqui pra você, do Leandro Ribas. É isso. Muito obrigada a todos. Amanhã tem mais Jornal da Mix. Tchau. Você ouviu Jornal da Mix. Oferecimento: Hospital de Olhos do Paraná. Seu olhar muda o mundo. E OA Style Curitiba. Uma evolução na odontologia. E Decor Home. Há 24 anos a arte de morar bem. Jornal da Mix. Você ouviu Jornal da Mix. De volta amanhã às 6 da manhã. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. Rádio Mix.